Nossa base de dados foi tirada do Kaggle, uma das plataformas de competições de data science mais conhecidas. Ele hospeda tanto competições como bases de dados diversos e também possui fóruns. A base que escolhemos são dos gastos dos deputados da Câmara Federal de 2009 a 2017, que foram coletados do Portal da Transparência da Câmara e posteriormente organizados em um dataframe por Eloy Pataro. A base crua possui features interessantes, como a data de reembolso, partido, o estado ao qual o parlamentar pertence, a categoria do gasto, o estabelecimento em que foi gasto e a quantidade de dinheiro. Percebam que para cada data há esses gastos, ou seja, essa base precisa de um pré-processamento dependendo do que vamos analisar. Vamos olhar alguns descritores da base para ter uma noção de como ela é. São cerca de 3 milhões de linhas e o máximo de valor de gasto em uma data específica por parlamentar é de 215 mil. A média de gasto é R$ 579. Percebam que algumas coisas no Describe não fazem sentido, como a média do número do seguro e outros descritores estatísticos, mas elas aparecem porque o Describe se aplica a todas as features numéricas. Uma coisa muito importante na base é ver os dados faltantes. No nosso caso, apenas o número do seguro social tem esse problema, o que não faz diferença para a gente. Algumas perguntas legais podem ser feitas, por exemplo, como será a quantidade de parlamentares por estado? E a quantidade de parlamentares por partido? Não é nada equilibrada. Uma pergunta interessante é como é o padrão dos gastos ao longo dos meses. Será que tem meses em que o gasto é sempre maior? E sim, é em dezembro, e em especial em dezembro de 2014, que foi um ano de eleição. E como será que foi? 42% como divulgação de trabalho do parlamentar, seguido de passagens de avião e de pesquisas. Mas será que essa distribuição é a mesma nos anos em que esse pico é menor, ou seja, os que não têm eleição? Sim, em 2012, o gasto foi bem mais baixo em dezembro e dá para ver que os gastos com divulgação parlamentar foram 10% a menos. Agora imagine se pudermos ver esse comportamento de gastos em relação à lei da ficha limpa. E isso é possível. No mesmo repositório tem a versão 2 da base que possui esses dados. Para isso é necessário fundir as bases e organizar os dados. A ideia dessa manipulação é somar todos os mesmos tipos de gastos no mesmo ano do mesmo deputado, para sabermos o quanto que ele gastou em cada classe em um ano, uma vez que originalmente vem tudo espalhado. E o deputado que está em 2 mandatos deve gastar bem mais, né? Para ser justo, vamos dividir em 2 mandatos. As instâncias ficam diferentes porque as quantidades de gastos mudam. A base processada fica assim: o label de ficha suja e cada categoria de gastos. E observe também que perdemos propositalmente as identificações dos parlamentares para tornar a análise mais impessoal. Será que é possível predizer se a ficha é suja ou não com base nos gastos? Para responder a isso, vamos usar o SVM, que é um classificador muito conhecido que funciona muito bem para dados de alta dimensão. No caso, a gente tem 22 dimensões. Ele tem 2 parâmetros muito relevantes, o C que dá a regularização e o gama que dá a sensibilidade. Para encontrar os melhores, a gente rodou o Grid Search e encontramos esses valores como melhores. O kernel RBF foi escolhido porque ele é bom para relações não lineares. A avaliação dos resultados mostra que a acurácia do treino é de 0,97 e do teste de 0,81, o que pode indicar um certo overfitting. O que é a acurácia? É a porção de todas as instâncias do SVM acertou, tanto se era sujo e previu que era sujo, como se era limpo e previu que era limpo. Será que basta? E como analisar o viés de erro? Para isso a gente vai averiguar outras métricas. A precisão diz, de todas as predições de que era sujo, quais eram corretas? 84%. O recall diz a sensibilidade. De todos os sujos da base, quanto que ele identificou como sujo mesmo? O F1 combina a precisão e recall, faz uma média harmônica entre eles e de fato dá 0,80, que é entre 0,77 de recall e 0,84 de precisão. A matriz de confusão deixa isso bem mais claro, mas a do sklearn não tem o mesmo shape de outras definições, como está na própria referência do sklearn. A quantidade que ele previu como limpos, mas eram sujos, foi de 26, mas a quantidade que ele previu que eram sujos e eram limpos foi de 39. Isso pra gente é significante porque é como acusar alguém de ter feito um crime sem que ele tenha feito. Então tem que tomar muito cuidado com o uso de classificadores. Esses resultados foram alcançados com uma base balanceada, uma vez que antes havia aproximadamente o dobro de fichas sujas em relação ao número de fichas limpas. Então selecionamos aleatoriamente as fichas sujas para que ficassem na mesma quantidade dos fichas limpas. Por fim, a curva ROC. O ideal dela é que fique o mais próximo que der do ponto verde. Chegamos com essa base nesse limite indicando que está bom, mas poderia ser melhor. Estamos desenvolvendo um app em Android cujo objetivo é facilitar a leitura de informações da câmera, incluindo todos os tipos de pessoas.
Outro trabalho interessante foi a previsão de vazão do Rio Paraíba do Sul que publicamos no EP 2019, em que usamos Deep Learning com LSTM e comparamos o resultado com a ARIMA.